que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Nas últimas décadas, o Brasil tem sido abalado por uma série de escândalos de corrupção de alto nível. Um dos casos que mais revoltou a sociedade brasileira envolve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido descrito como o líder popular mais importante da história do Brasil. Enquanto ele se prepara para concorrer às eleições em 2022, muitos apenas se questionam: seria ele realmente um corruptor ou é um político acusado por crimes que jamais cometeu? Seus apoiadores acreditam que ele foi condenado não por causa de qualquer injustiça, e sim por uma trama política liderada pelo juiz Sérgio Moro. Apesar de ter sido condenado e preso por corrupção, ele ainda é uma figura poderosa para o Partido dos Trabalhadores e para a esquerda mais amplamente. A ascensão do PT foi lenta. Antes de sua vitória eleitoral em 2002, Lula já havia perdido por 3 vezes e começou a acreditar que seu partido nunca chegaria ao poder nacional sem formar alianças e manter poderosos atores econômicos ao seu lado. Seria necessário romper com a desconfiança de setores do empresariado e da imprensa, que o enxergavam como aventureiro esquerdista. Lula entendeu isso como ninguém. A partir dos anos de 1990, passou a difundir um outro tipo de filosofia, onde as formas de negociar não seriam necessariamente presas às amarras ideológicas. Lula chegou a afirmar que não era esquerdista e sim de esquerda. De acordo com essa visão, seria preciso fazer aliança com setores totalmente opostos para obter resultados e vitórias. Na campanha de 2002, com a ajuda de vários empresários, Lula publicou a Carta ao Povo Brasileiro, em que assumiu o compromisso de dar continuidade às políticas econômicas do governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Nascia então o Lulinha Paz e Amor. A receita funcionou e Lula finalmente chegou à presidência da República. Os 2 mandatos do presidente Lula foram marcados pelo maior escândalo de corrupção já vista na história da humanidade. Na época em que ele presidiu o Brasil, o PT instalou em seu governo um sistema sistêmico de corrupção e revelou uma aula de lavagem de dinheiro para aqueles que querem entender as diversas formas que como crime organizado se utiliza para lavar o dinheiro e transformar recursos de origem ilícita em recursos com aparência lícita. Na oposição, o PT se mostrava como uma alternativa à velha política, ao corporativismo e à corrupção entre os partidos. Uma vez no poder, aderiu às mesmas práticas. Se no passado recente Lula encarnava figura política em que nada de ruim colava, hoje o petista absorve o descrédito de boa parte da população que o aponta como o principal protagonista dos sucessivos escândalos de corrupção que envolveram o seu governo. O empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, em entrevista à revista Época, disse que o ex-presidente institucionalizou a corrupção e este modelo foi reproduzido por outros partidos. Chegou a quanto esse montante? Teve 2 fases. Teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula, chegou acho que uns 80 milhões de dólares. O ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, afirmou que Lula tinha o conhecimento de tudo e tinha o comando. Duque deu detalhes de como era a divisão de propinas destinadas ao PT e outros partidos. Na verdade, o Paulo Roberto cuidava da área do PP, Partido Progressista. A área do PT, eu que cuidava. Segundo ele, na construção de estaleiros, por exemplo, 1% do valor do contrato era desviado entre funcionários da Petrobras e políticos. 2/3 do partido político, Vacari me informou que iriam
para o Partido dos Trabalhadores, para José Dirceu e para Lula. As delações premiadas eram devastadoras e a operação atingiu grandes empreiteiras. Em depoimento ao Ministério Público Federal, Marcelo Odebrecht, ex-presidente da empreiteira, afirmou que Lula sabia da existência de uma conta da empresa batizada de Amigo, que contabilizava 35 milhões e era destinada para o projeto político do petista. Salvo exatamente na conta Amigo, que seria, na época, eu nunca conversei com ele que era para necessidades pessoais mesmo, mas na época era para o projeto político do Lula. Léo Pinheiro, ex-presidente da OAS, em depoimento a Moro, afirmou que Lula pediu para que ele destruísse provas sobre propinas que teriam sido pagas ao PT. A conversa, segundo Pinheiro, teria ocorrido no Instituto Lula entre abril e maio de 2014. Léo, eu notei que ele estava até um pouco irritado. Léo, você fez algum pagamento a João Vacari no exterior? Disse, não, eu nunca fiz pagamento a essas contas que nós temos com o Vacari no exterior. Como é que você está procedendo os pagamentos para o PT? Através de João Vacari. Estou fazendo os pagamentos através de orientação do Vacari, de Caixa 2, de doações diversas que nós fizemos a diretórios e tal. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com João Vacari com você? Se tiver, destrua. Em 2016, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi apontado pelo Ministério Público Federal como comandante máximo do esquema de corrupção investigado na Operação Lava Jato. Após um tsunami de delações premiadas devastadoras, o juiz Sérgio Moro considerou o ex-presidente culpado por aceitar o apartamento à beira-mar como suborno da empresa de engenharia OAS. No entanto, esta não é a única acusação que Lula enfrentou. Lula ganhou a marca de ser o primeiro presidente da República condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. No dia 12 de julho de 2017, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente a 9 anos e 6 meses de prisão. 6 meses depois, por 3-0, o Tribunal Regional Federal confirmou a condenação de Lula e ainda aumentou sua pena para 12 anos de prisão. Os números acumulados pela Lava Jato fazem dela a maior operação contra a corrupção da história do Brasil. Foram 79 fases, que renderam 195 denúncias apresentadas, que renderam 244 ações penais, 1.921 ações de buscas e apreensões, 349 prisões preventivas e 211 prisões temporárias. Ao todo, foram denunciadas 981 pessoas. Se alcançaram todos esses objetivos, foi porque os investigadores utilizaram acordo de delação premiada, oferecendo redução de pena para quem colaborasse. Isso também fez com que as investigações avançassem com maior celeridade. Ao menos uma parte dos mais de 1 trilhão do dinheiro desviado retornou aos cofres públicos. No caso da Lava Jato, foram 278 acordos de colaboração e de leniência, que alcançaram o compromisso dos condenados de devolver 22 bilhões. Muitos dos pagamentos acontecem em parcelas por períodos de até 20 anos. Até agora, retornaram aos cofres públicos somente 6 bilhões de reais. Atualmente, Lula recuperou seus direitos políticos após ter 2 condenações na Lava Jato anuladas pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2021. O líder do Partido dos Trabalhadores ficou detido por 580 dias por corrupção. Diante dos fatos, o Partido dos Trabalhadores continua sustentando a narrativa de que tudo isso não passou de um plano político para impedir sua candidatura em 2018. Hoje o presidente Lula, além de estar livre, é um homem inocente. E a gente acha que isso dá a ele, né, condições e também uma grande responsabilidade de ajudar nessa reconstrução do processo democrático e do país. O ex-presidente também nunca confessou seus crimes e até hoje tenta emplacar uma narrativa de pessoa inocente. No último domingo, enquanto participava do debate dos presidenciáveis na Band, Lula se exaltou ao defender a sua inocência e afirmou ter sido inocentado pelo STF e pela ONU. Porque eu fui julgado, fui considerado inocente
sabe, pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU. Estou aqui candidato para ganhar as eleições. Porém, vale lembrar de que o STF jamais inocentou a Lula por nenhum dos seus crimes cometidos, apenas anulou as suas condenações.